Desobedeça. Maurício Benvenuti, brasileiro, um bom livro que está dentro da nossa jornada das leituras da metodologia de originalização bimodal. Então vamos contar aqui. Nesse semestre eu li e comentei e fiz 3 artigos mais ou menos para Adam Grant, Austin Kleon. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É o 15º livro que nós estamos lendo nessa linha do que eu vou chamar, aí inspirado pelo Maurício, de desobedecedores. O livro do Maurício, você vai lendo, frases muito interessantes, não se mete a tentar definir teoricamente o que está acontecendo, faz algumas observações importantes do cenário, mas não entra naquelas que alguns autores entram que querem, aí pegam aqui e ali para mostrar que dominam, né, o que está acontecendo, e aí pegam teorias fracas. O Maurício não se mete nisso, o que é positivo. Ele simplesmente vai trabalhando, contando um pouco a história dele, refletindo dos desobedecedores. E aí, no final, ele coloca da seguinte maneira, que me chamou muita atenção, que ele faz esse esforço todo e, no final das contas, pouca gente acaba abraçando aquilo que ele diz. Ele diz lá no final, dizendo, eu falo, mas no final de tudo, pessoas que realmente pegam o livro e abraçam e fazem as coisas com o livro são muito poucas. E aí, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, e aí nós temos assim determinados autores que são pessoas que, quando você parte daquele autor, que você escolhe um autor, ele passa a ser uma referência, ele te ajuda porque ele percebe os padrões. Então, vamos voltar ao nosso querido titio Thomas Kuhn. Eu tenho vários heróis. Os meus heróis são todos padronistas. São todas as pessoas que procuraram entender os padrões da sociedade humana. E o Thomas Kuhn, ele vai analisar a história da ciência, a história do conhecimento humano, e vai dizer, nós vivemos uma dicotomia entre a normalidade e a extraordinariedade. Em determinados momentos, em alguns lugares, em alguma ciência, em alguma situação, você tem que sair da normalidade e ir para a extraordinariedade, porque a normalidade não está levando a determinados resultados e você então precisa dar um upgrade nisso aí. A gente já falou muito sobre isso, mas, e eu já tinha colocado essa questão e estou voltando a ela, eu diria, e aí quando você fala de desobedecedores, que é o que o Maurício aborda no livro dele, e ele quer estimular a desobediência, os desobedecedores são aquelas pessoas que entram nas extraordinariedades. Então vamos entender o mundo e não vamos começar a dizer que todo mundo tem que ser extraordinário, tem que ser uma pessoa da extraordinariedade e que a ordinariedade é ruim. Não é assim. O Thomas Kuhn, inclusive, fala, né, quando ele fala da ciência normal, dos avanços importantes que este modelo da ciência normal traz para a sociedade. E, na verdade, quando a gente vai falar se a gente tem os desobedecedores, nós temos os obedecedores, pessoas que obedecem mais. Mas ninguém obedece 100%. Aí que está a história interessante. Ninguém obedece 100%. As pessoas obedecem, mas tem alguma taxa de desobediência. Então, nós estamos falando da incrementalidade. Quando a gente diz que a pessoa é mais obediente, ela trabalha mais na incrementalidade, ela trabalha mais na normalidade.
E nós temos um perfil, que é o tema do livro aqui do Maurício, dos desobedecedores. Os desobedecedores têm uma função na sociedade que é a radicalidade e a disruptividade. Radicalidade e a disruptividade. São pessoas que desobedecem. E aí eu faço um comentário, e eu faço uma divisão, eu coloco o mapa mental nesse artigo, dizendo que esses desobedecedores, eles podem ter um inconformismo saudável e podem ter um inconformismo tóxico. Nos estudos que eu estou fazendo, eu percebo que existem pessoas que têm uma espécie de genética que são mais propícias, né? Essa genética é mais propícia à desobediência. Mas essa desobediência, ou se vocês quiserem, a gente pode chamar de desobediência saudável e desobediência tóxica. Eu acho que fica bom. Eu estava colocando em conformismo, mas eu acho que desobediência saudável e tóxica. A desobediência saudável, tóxica, vamos colocar primeiro, é aquela pessoa que tem essa necessidade de questionar o status quo, mas não traz melhoria para o status quo. É aquele cara que chuta o balde e não coloca nenhum balde. Chuta o castelo de areia porque acha que o castelo de areia não é legal, mas não faz o seu castelo de areia. E a desobediência saudável é aquela pessoa que vai trabalhar nas radicalidades e nas disruptividades de uma maneira saudável, propondo coisas que vão realmente melhorar o status quo. E eu acho que o esforço desses autores todos, e aí a gente vai falar do Maurício, e no final ele diz, eu não sei por que tão pouca gente abraça as minhas ideias, é porque tem essa equação do Pareto da inovação. 80% das pessoas tendem à obediência e 20% à desobediência. E dentro dos desobedientes, você tem os desobedientes tóxicos e os desobedientes saudáveis. E os desobedientes saudáveis, né, precisam de quê? Precisam gerenciar essa sua inquietude, e não basta só gerenciar a sua inquietude. Eles precisam de heróis, de padronistas, para orientar a sua desobediência de uma maneira saudável. Senão ele abraça pessoas que aparentemente também são desobedientes, mas que quando você vai colocar aquela desobediência, aquela radicalidade, aquela disruptividade para rodar, aquilo, em vez de melhorar o status quo, ou não muda nada, ou piora. É isso, começando aí a análise do livro Desobedeça, do Benvenuti. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99
608